E se eu te dissesse que uma das maiores derrotas da história começou com um erro de julgamento, e não com uma batalha? Um erro silencioso, invisível, mas devastador. Porque enquanto um homem, sentado em um quartel na Prússia Oriental, olhava para um mapa e desprezava um país inteiro, do outro lado do oceano, alguém estava desenhando o começo do fim daquele império, e ele nem sabia. No dia 7 de janeiro de 1942, Adolf Hitler fez uma afirmação que parecia lógica, quase óbvia para ele. A América, um país fraco, dividido, misturado, sem identidade, sem disciplina. Um povo confortável demais para lutar. Um país acostumado ao consumo, não ao sacrifício. Na visão dele, aquilo não era uma ameaça. Era irrelevante, mas ao mesmo tempo. A milhares de quilômetros dali, em um simples escritório improvisado na Califórnia, um homem chamado Henry Kaiser rabiscava algo em um pedaço de papel. Um projeto, uma ideia, um desafio impossível. Construir um navio em 4 dias. Sim, 4 dias. Quando especialistas diziam que levava 8 meses. E é aqui que essa história começa a mudar. Porque o erro da Alemanha não foi falta de inteligência. Foi algo muito mais perigoso. Foi excesso de certeza. Eles analisaram os Estados Unidos, mas olharam para o lugar errado. Viram o país em tempos de paz e acharam que aquilo era o limite. E esse foi o começo do colapso. Antes mesmo da guerra começar oficialmente para os americanos, relatórios alemães já apontavam conclusões claras. Os Estados Unidos tinham um exército pequeno. Sua indústria era voltada para consumo, não para guerra. Seu povo não estava preparado para sacrifícios. E quando Franklin Roosevelt anunciou que os EUA poderiam produzir 50 mil aviões por ano, os alemães riram. Parecia propaganda, exagero, impossível. Mas havia algo que eles não entenderam, e isso mudaria tudo. Os Estados Unidos não eram uma potência militar. Eles eram algo muito mais perigoso. Uma potência industrial, adormecida. Quando a guerra começou a se aproximar, a transformação foi brutal. Fábricas deixaram de produzir carros. Geladeiras pararam de sair das linhas de montagem. Tudo mudou. Tudo virou arma. A indústria inteira foi redirecionada. E o que antes produzia conforto, passou a produzir guerra. E então, algo extraordinário aconteceu. A lógica mudou. A guerra deixou de ser apenas estratégia e virou produção. Escala, velocidade, eficiência. Henry Kaiser foi um dos símbolos disso. Ele não sabia construir navios, mas sabia construir sistemas. E isso fez toda a diferença. Enquanto os especialistas pensavam em tradição, ele pensava em processo. Dividiu a construção em partes, criou módulos, transformou o impossível em repetível. E o resultado? Navios sendo construídos em dias, não meses. Dias. O que parecia absurdo virou rotina. Trabalhadores comuns, muitos sem experiência, aprenderam em semanas o que antes levava anos. Mulheres entraram nas fábricas. Pessoas comuns viraram especialistas. E, de repente, a América não era mais um país confortável. Era uma máquina. Enquanto isso, no oceano, a Alemanha acreditava estar vencendo. Submarinos afundavam navios em massa. Parecia funcionar. Parecia que a estratégia daria certo. Mas havia um problema. Cada navio afundado era substituído. E não por um, por 2. A matemática começou a falhar. E quando a matemática falha na guerra, alguém está prestes a perder. Os números começaram a assustar. Milhões de toneladas de navios sendo produzidas. Aviões saindo das fábricas em ritmo inacreditável. Uma indústria que não parava, nunca. 24 horas por dia. 7 dias por semana. E então veio o impacto real. No céu.
A produção de aviões nos Estados Unidos atingiu níveis que os alemães consideravam impossíveis. Centenas de milhares. Sim, centenas de milhares. Bombardeiros, caças, treinadores. Era mais do que a Alemanha conseguia destruir. Muito mais. E isso criou um efeito devastador. Não importava quantos aviões a Alemanha derrubasse. Sempre haveria mais. Sempre. Mas talvez o erro mais perigoso de todos não foi sobre máquinas. Foi sobre pessoas. Quando os americanos enfrentaram os alemães pela primeira vez na Tunísia, eles perderam. Feio. Desorganizados. Inexperientes. Parecia confirmar tudo o que Hitler acreditava. Mas havia algo que ninguém previu. A velocidade da recuperação. Em semanas, não meses, semanas, eles aprenderam, se reorganizaram, corrigiram erros e voltaram melhores. Esse foi o momento em que a guerra mudou de direção, não por uma vitória, mas por uma lição. Os Estados Unidos não eram perfeitos, mas tinham algo que a Alemanha não tinha mais: capacidade de adaptação. Enquanto os alemães mantinham estruturas rígidas, os americanos aprendiam com os próprios erros e evoluíam rápido. E isso se repetiu. No ar, no mar, em terra. Cada derrota virava aprendizado. Cada erro virava melhoria. Cada falha virava sistema. E quando o dia D chegou, o mundo viu o resultado. Uma operação gigantesca, massiva, precisa, organizada. Impossível. Até acontecer. A Alemanha estava lutando contra algo que não entendia. Não era apenas um exército. Era um sistema. Um sistema que produzia, aprendia e evoluía ao mesmo tempo. E então, lentamente, a maré virou. Os céus ficaram dominados. Os mares foram controlados. E o avanço terrestre se tornou inevitável. E tudo isso começou com um erro, um julgamento, uma crença. Hitler acreditava que a América era fraca, mas ele olhou para o presente e ignorou o potencial. E esse é o ponto mais importante dessa história. Porque países não são estáticos. Pessoas não são estáticas. Capacidades não são fixas. O que parece fraco hoje pode se tornar imparável amanhã. E foi exatamente isso que aconteceu. A Alemanha não foi derrotada apenas por exércitos. Foi derrotada por algo maior: produção, adaptação e, principalmente, subestimação. Porque, no final, o maior erro não foi militar, foi psicológico. Eles viram o que queriam ver e ignoraram o que realmente estava lá. E quando perceberam, já era tarde. Se essa história te fez enxergar a guerra de uma forma diferente, então já valeu a pena. Porque entender o passado não é só sobre lembrar, é sobre não repetir. Agora me conta aqui nos comentários, você já tinha ouvido essa versão da história? De onde você está assistindo? Eu adoro ver como essa comunidade é espalhada pelo mundo inteiro. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, já deixa o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e levar essas histórias para mais pessoas. Se inscreve também, porque tem muito mais vindo por aí. E se quiser continuar nessa linha, tem um vídeo aparecendo agora na tela que você simplesmente não pode perder. Obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo.